Fala galera, análise de Santos 2, Coritiba 1 pela 29ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, já fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando a análise pelo comportamento das equipes na partida, a gente vê que o Santos entrou num 3-4-2-1, enquanto o Coritiba num 4-1-4-1. Olhando aqui a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vê os jogadores do Santos bem mais avançados em relação aos do Coritiba dentro do gramado, o que mostra que, a princípio, o Santos empurrou o Coxa contra o seu campo defensivo. Aqui embaixo, a gente tem a posição média das equipes e a gente de fato vê, né, a linha do Santos para frente da linha do meio de campo e a linha do Coritiba um pouco mais recuada, então mostrando aí que os jogadores do Santos de fato jogaram mais avançados dentro do campo. Quando a gente olha para a concentração das jogadas da partida, a gente vê aqui que o Santos concentrou 25% das jogadas da partida dentro do meio de campo e 20% das jogadas da partida no seu campo de ataque. Já o Coritiba concentrou apenas 6% das jogadas da partida dentro do seu campo ofensivo. Então isso aí ajuda a dar mais detalhes aí dessa pressão que o Santos fez em cima do Coritiba. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo do jogo. A gente vê muito mais barras brancas do que barras verdes, né? Pouquíssimas barras verdes, que mostram que de fato o Santos dominou a partida. Em 84% do tempo, o Santos era mais dominante. E a gente tem aqui trechos, né, que essas barras brancas estão bem altas, que mostram que o Santos tinha um domínio muito intenso. Na média, né, a escala de domínio vai de menos 100 para a equipe adversária, visitante, até mais 100 para a equipe mandante. Na média da partida, o domínio aqui foi de 27, ou seja, um domínio do Santos na média aí da partida, com esse valor de 27, sendo que o máximo pode ir até 100. Olhando aqui para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco mais o comportamento das equipes, o Santos teve 63% de posse de bola e o Coritiba 37%, um número aqui de médio para alto para o Santos como mandante. Além disso, o que se destaca aqui é o alto número de cruzamentos tentados pelo Santos, 39 tentativas, e o número aqui de médio para alto para o Coritiba em bolas longas, 59 tentativas. Em termos de passes tentados, o Santos foi aí mediano, com 480 tentativas, 84% de acerto. Agora vamos olhar aqui para algumas estatísticas de criação, que são os passes decisivos e a expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma pré-assistência, né, que é um passe seguido de uma assistência e aí o gol é marcado. Então o Santos teve 15 passes decisivos no jogo e o Coritiba 0, um número aqui de médio para alto para o Santos como mandante. Em termos de expectativa de assistências, 1,93 para o Santos, 0,09 para o Coritiba. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes de colocar os seus jogadores em condição de finalizar em gol. Marcar gol, desculpa. Não necessariamente os jogadores conseguem marcar o gol, não precisa nem finalizar para que essa estatística seja contabilizada. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguem colocar a bola em regiões mais favoráveis do campo para a marcação de um gol. O Santos aí com 1,93, um número alto para um mandante, o Coritiba aqui com números bem baixos para um visitante. Em termos de finalizações, 24 do Santos, 3 do Coritiba. Das 24 finalizações do Santos, 5 foram bloqueadas, 11 para fora, sendo que 3 passaram perto do gol, uma bola na trave e 5 bolas defendidas, além dos 2 gols marcados. Pelo lado do Coritiba, das 3 finalizações, uma foi para fora, uma foi defendida, além do gol marcado. Em termos de chances claras de gol, o Santos teve 5, o Coritiba apenas uma. Números altos aqui para o Santos nessas duas estatísticas aí de finalizações e chances claras. Mas só contabilizar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades que foram criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem algumas estatísticas que a gente vai analisar, que são, né, a expectativa de gols,
que ajuda a gente a projetar o número de gols que deveriam ser marcados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades que ela criou, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações no seu gol. Então, com base na qualidade das oportunidades, o Santos teria uma expectativa de marcar 2,24 gols e o Coritiba 0,83. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa era que o Santos marcasse 2,78 e o Coritiba 1,1. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma medida do desempenho dos atacantes na partida. O quanto que eles conseguiram adicionar de expectativa de gols para suas equipes com base na qualidade das finalizações. Então, pelo lado do Santos, esse número é de 0,54, que mostra um desempenho relativamente bom dos atacantes do Santos. Pelo lado do Coritiba, esse valor é de 0,27, que também, né, só o fato de ser positivo já mostra que o desempenho dos atacantes foi razoável. Pelo lado, e quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Santos marcasse 2,78 gols e conseguiu marcar 2 gols. Essa diferença de 0,78 é o número de gols a menos que o goleiro do Coritiba levou. A expectativa era que ele levasse 2,78, ele levou 2 gols, então essa diferença de 0,78 positiva mostra um desempenho relativamente bom do goleiro do Coritiba. Ele tomou quase um gol a menos do que o esperado. Por outro lado, a expectativa era que o Coritiba marcasse 1,1 gols, marcou um gol. Essa diferença positiva de 0,10, que é praticamente zero, mostra um desempenho neutro do goleiro do Santos na partida. E para fechar a análise, todas as estatísticas aqui, desde passes decisivos até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender a qualidade da partida, se foi uma partida interessante ou não. A gente vai ver aqui que pelo lado do Santos, praticamente todas as estatísticas com 4 ou 5 estrelas, apenas o número de gols marcados aí, que foi um número mediano para uma equipe mandante. Pelo lado do Coritiba, em termos de criação, estatísticas bem ruins. Em termos de finalizações, estatísticas aqui com 3 ou 2 estrelas. Só que o número de finalizações, que também foi bem baixo. Então, números relativamente ruins para o Coritiba, números bons aí para o Santos. Então, se a gente for avaliar aí a qualidade da partida, ela vai estar aí muito mais ligada ao que o Santos produziu do que ao Coritiba, melhor ainda para o Santos que venceu o jogo por 2-1. Então fechamos aí mais uma análise de Santos 2, Coritiba 1, espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!